Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Olá, crianças! Tudo bem? Como vocês estão? Eu estou morrendo de saudade da nossa evangelização, rezando para que isso tudo passe e logo a gente possa se encontrar. Como vocês têm acompanhado, nós temos usado esse espaço aqui dos nossos vídeos para poder trazer as parábolas de Jesus. E hoje a gente vai conhecer mais uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Ou a gente pode encontrá-la também como a parábola do credor infiel. Tia Mariana, mas o que é um credor? E o que é incompassivo? A gente vai aprender na história. Mas antes eu já vou dar uma pinceladinha. Por exemplo, se eu, tia Mariana, pegasse um dinheiro emprestado com a tia Fabiana, eu deveria para ela. Eu tenho que devolver o dinheiro para ela. Naquele momento, quando ela me empresta um dinheiro, ela é minha credora. É a pessoa que está me financiando alguma coisa. Incompassivo é uma pessoa que não tem compaixão, que não tem piedade, que não se coloca no lugar do outro, que não quer muito saber do problema do outro, não. O que será que essa parábola vai nos ensinar, hein? Vamos lá descobrir? Vem! Jesus estava reunido com muitas pessoas em mais uma de suas pregações, quando de repente Pedro, um de seus discípulos, chegou até ele com essa questão: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus então lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Será que Jesus queria dizer que nós devemos perdoar 490 vezes? Que a gente tem que ficar contando quantas vezes a gente perdoa? Nada disso. Ele queria falar a Pedro e as pessoas que estavam próximos que nós devemos perdoar muitas vezes e não devemos ficar contando essas vezes, que devemos perdoar sempre. E para que todos entendessem essa mensagem, Jesus contou, naquele momento, uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Vamos aprender mais um pouquinho com essa história? Jesus começa a história falando assim: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um servo que lhe devia 10.000 talentos. O talento era como se fosse o dinheiro daquela época, como é hoje o real no nosso país, como é o dólar nos Estados Unidos. Então, esse servo devia 10.000 talentos, o que era muito dinheiro para aquela época. E não tendo ele como pagar, o senhor, o rei, mandou que ele e sua esposa e filhos fossem vendidos com tudo o que ele tinha, para que pudesse pagar a dívida. Então aquele servo ficou desesperado. Abaixou, se ajoelhou diante do rei e pediu: Senhor, Senhor, seja generoso comigo. Por favor, me perdoe, eu te pagarei. Então o senhor, comovido, perdoou a dívida daquele servo. Falou: tudo bem, pode ir embora, eu lhe perdoo a dívida. Aquele senhor, aquele rei, foi muito bondoso com aquele servo. Vocês acham que essa parábola acabou por aí? Nada disso. Saindo então do castelo do rei, o servo que havia sido perdoado encontrou um amigo que lhe devia 100 denários. Nem era muito dinheiro. E o que você acha que ele fez? Logo agarrou o amigo pela gola da blusa e começou a gritar:
Paga-me o que me deves agora mesmo. Eu quero o meu dinheiro, quase sufocando o seu amigo. Mas então o amigo desesperado disse: Por favor, seja generoso comigo, eu te pagarei. Ele, porém, não quis nem terminar de ouvir e disse que ia colocar o seu amigo na prisão até que ele lhe pagasse tudo o que lhe devia. Mas vocês não sabem. Os servos do rei estavam vendo tudo o que se passara naquele momento e ficaram muito tristes e foram até lá contar tudo o que haviam presenciado para o rei, que aquele homem não havia perdoado seu amigo. Então, o rei mandou chamar novamente aquele servo à sua presença, e quando ele chegou, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicou. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu amigo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o Senhor, o rei, mandou esse homem para a cadeia, para a prisão, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Então, Jesus, encerrando a parábola, disse: Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Que parábola maravilhosa, né? Quantos ensinamentos Jesus nos trouxe. Bom, a gente já entendeu o porquê do nome dessa parábola ser o credor incompassivo. Aquele homem que em outro momento estava devendo para o rei, quis ser perdoado e recebeu o perdão. E no momento em que ele era o credor, que ele devia perdoar o seu amigo, ele não teve compaixão. Ele não quis nem saber, ele só queria o dinheiro dele. Quantos ensinamentos importantes Jesus nos trouxe. E o principal deles é sobre o perdão. Esse sentimento tão importante. Nós não devemos ficar contando quantas vezes a gente perdoa. A gente deve perdoar sempre, porque a gente sempre está precisando de perdão também e sempre quer o perdão de Deus. Vamos entender essa história? Nessa parábola, esse senhor, o rei, sabe quem ele representa? Isso mesmo, ele representa Deus, que sempre nos perdoa. E sabe como a gente descobre que Deus nos perdoa? Pela reencarnação. Ele sempre nos dá novas oportunidades de acertar, pagar as nossas dívidas, que é consertar os nossos erros. E essas oportunidades, elas vêm com a reencarnação. O segundo ponto dessa parábola é sobre o perdão. Isso mesmo, o perdão é um sentimento que deve estar sempre presente na nossa vida. Jesus já nos ensinou isso várias vezes. Tem um outro momento que ele diz assim, que não adiantava nada as pessoas irem até os templos, que é como se fossem as grandes igrejas daquela época, e levar muitas oferendas, levar dinheiro, levar flores, levar coisas valiosas, se dentro do coração não tiver perdoado o irmão. Que a maior oferenda que a gente podia fazer para Deus é perdoar o nosso próximo. Tem um outro momento muito importante. Já repararam na oração do Pai Nosso? Nesse pedacinho aqui, a gente pede para que Deus nos perdoe, da mesma forma que a gente também tem que perdoar o nosso próximo. Então, se nesse momento você está com o coração um pouco sujinho, com alguma mágoa, algum ressentimento de algum companheiro, de um amiguinho, de um familiar, que tal a gente começar a pensar em formas de eliminar esse sentimento ruim? A gente pode pedir a ajuda dos nossos anjos guardiões, dos bons espíritos, para que nos ajudem a modificar esse sentimento. Não é que a gente vai esquecer o que aconteceu, mas a gente pode pensar no que aconteceu de um outro jeito. Em vez de pensar com raiva, parar e analisar. Poxa, mas será que eu teria feito diferente do meu amigo naquela situação? Ou por que será que ele fez aquilo ali? E mesmo que ele tenha errado, é nosso papel também perdoar. Se a gente quer o perdão, de Deus. Espero que vocês tenham gostado, entendido e que coloquem no coração que o perdão, ele é mágico, ele nos transforma. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!
Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir